Muita gente me pediu nas redes sociais: TF, faz o simulador do Campeonato Brasileiro, será que o Botafogo cai, será que o Botafogo não cai? Você tem como fazer o simulador? Coloca teu simulador aí, pra gente ter uma noção de o que vai acontecer com o Botafogo. Resolvi fazer. Fiz o simulador e vou colocar o vídeo aqui para vocês assistirem. Coloquei apenas placares 2-1, 1-1. Não quis colocar o placar certo do jogo. É um chute. Estou começando com os jogos de agora. Fortaleza, o jogo do Fluminense e Vasco. Então, e também do Palmeiras e Ceará. Às vezes eu posso estar errado ali, mas o que importa mesmo é em relação à pontuação do Botafogo. E na minha simulação, vocês já sabem, já viram pelo título, o Botafogo não vai cair. Mas antes de vocês assistirem a essa simulação, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. Ficou um pouco longo, passamos aí dos quase 19 minutos de vídeo, mas que a simulação é um pouquinho mais longa. Então, conto com vocês e vamos à simulação. Então vamos à simulação. Vou colocar até mesmo para facilidade aqui, o que importa é o placar final do jogo. Vou colocar apenas 2-1, 1-1 em todos os jogos. O vídeo está indo ao ar agora às 17 horas, então quer dizer, no momento que estará começando Fortaleza e Atlético Mineiro. Poderia colocar esse vídeo um pouco mais tarde, mas resolvi até mesmo chutar os resultados das partidas de hoje. Então vamos lá. Fortaleza e Atlético Mineiro. Eu acredito que até pelo momento o Fortaleza deva vencer o Galo. Então vamos colocar aqui 2-1. Então é 1-0, fosse 5-0, eu não estou me importando com o placar, e sim com o resultado final. Um outro jogo também das 19 horas é Palmeiras e Ceará. Vitória do Palmeiras. Acho que o Palmeiras ganha esse jogo. Fluminense e Vasco da Gama. Jogo importante para o Botafogo. Acredito em empate nesse jogo. Então, quem estiver assistindo esse vídeo ainda neste sábado já vai achar alguns resultados ou certos ou acertei tudo aqui. Amanhã teremos Flamengo e Corinthians. Vou colocar aqui vitória do Flamengo. Outro resultado que é importante para o Botafogo: Atlético Paranaense e CSA. Vitória do Atlético Paranaense. Vou colocar sempre o resultado do Botafogo por último. Chapecoense e São Paulo. Eu acredito que esse jogo termine em vitória do São Paulo. Grêmio e Internacional, não importa. Vou colocar aqui um empate maroto. Cruzeiro e Bahia. Eu acredito que esse jogo termine também em empate. Goiás e Avaí. Eu acredito numa vitória do Goiás, até mesmo pela fase. E Botafogo e Santos, infelizmente, o Botafogo não vencerá esse jogo. Então essa rodada terminaria com o Botafogo ainda fora da zona de rebaixamento, com 33 pontos, e a primeira equipe dentro dela seria o Fluminense com 31. Vamos para a 31ª rodada. Galo e Goiás. Eu acredito numa vitória do Galo nesse jogo, apesar do Wagner Mancini. Esse jogo serão na próxima quarta-feira, dia 6 de novembro. Outro jogo, Corinthians e Fortaleza. Eu acredito que a fase do Corinthians, mesmo sendo ruim, o Corinthians vença a equipe do Fortaleza. Temos que ver se o Carille vai continuar como técnico, né? Temos que dar uma analisada em relação a isso. Avaí e Santos, vitória do Santos. Vasco e Palmeiras. Eu acredito numa vitória do Palmeiras fora de casa. Bahia e Chapecoense, vitória do Bahia. Atlético Paranaense e Cruzeiro, vitória do CAP, ainda mais com o jogo na Arena da Baixada. Ceará e Internacional, empate. São Paulo e Fluminense, vitória do São Paulo. Grêmio e CSA, vitória do Grêmio. E Botafogo e Flamengo, infelizmente, acredito numa vitória do Rubro Negro. Torço para que eu esteja errado. Então, ao final da 31ª rodada, nós teremos o quê? O Botafogo ainda fora da zona de rebaixamento, empatado com o Cruzeiro com 33 pontos. Fluminense é o primeiro dentro da zona com 31, CSA com 29, Chapecoense e Avaí praticamente rebaixados.
Então vamos para a 32ª rodada. Goiás e Santos. Acredito que esse jogo termine com um empate. Palmeiras e Corinthians. Vitória do Palmeiras, ainda mais que o jogo será na Arena Palmeiras. Internacional e Fluminense. Vitória do Internacional. Cruzeiro e Atlético Mineiro no Mineirão. Um joguinho que vai terminar em empate. São Paulo e Atlético Paranaense. Vou colocar uma vitória do São Paulo. Flamengo e Bahia. Vitória do Flamengo. Fortaleza e CSA clássico. E o time do Fortaleza com o Rogério Ceni está muito mais forte. Então eu acredito que o Fortaleza vença o Ceará. Chapecoense e Grêmio. O Grêmio vai vencer. CSA e Vasco da Gama. Acredito num empate nesse jogo. E Botafogo e Avaí. Vitória do Botafogo. Ao final da 32ª rodada, o Botafogo estaria com 36 pontos e 5 pontos à frente da primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, que seria o Fluminense, com 31. Ceará com 34 e Cruzeiro com 34 seriam as equipes ali meio que limitando o Botafogo. E continuaríamos com Chapecoense e Avaí, já estariam mortas, rebaixadas no caso, né? 33ª rodada. Grêmio e Flamengo, eu acredito que ainda mais esse jogo sendo uma semana antes da final da Libertadores, o Flamengo já com uma vantagem grande, o Grêmio vença o Flamengo. Vai ser meio que uma revanche ali. Cruzeiro e Avaí, o Cruzeiro vence o Avaí. Fortaleza e CSA, jogo lá no Castelão, vitória do Fortaleza. Corinthians e Inter, vitória do Corinthians. Não sei se o Carille, como eu falei anteriormente, se o Carille vai continuar como técnico. Santos e São Paulo. Aqui vou colocar uma vitória do Santos. Vasco e Goiás. Vou colocar uma vitória do Vasco em São Januário. Esse jogo do Fluminense aqui, provavelmente com essa sequência negativa, o Marcão já deverá ter caído. Então depende para saber quem poderia ser o técnico do Fluminense nesse jogo. Mas eu acredito que o Fluminense vença o Atlético Mineiro. Com o Maracanã cheio, com pressão, eu acho que o Fluminense consegue uma vitória. Não vai ter outro resultado negativo. Chapecoense e Ceará. Eu acredito não vou colocar um empate nesse jogo, porque a Chapecoense é uma equipe chata dentro de casa, mesmo rebaixada. Acho que vai querer terminar de uma maneira digna a Série A do Campeonato Brasileiro. Bahia e Palmeiras, vou colocar uma vitória do Palmeiras. E no dia 17, no domingo do feriado de proclamação da República, Botafogo e CAP. Eu acredito que o Botafogo, infelizmente, não vença, ainda mais lá na Arena da Baixada. Ao final da 33ª rodada, nós teríamos o Botafogo com 33 pontos, com 2 pontos à frente da zona de rebaixamento, com o Fluminense, a primeira equipe dentro dela, com 34. CSA, com os resultados, por enquanto, estaria rebaixado. Então, teríamos apenas uma vaga em disputa. Internacional e Fortaleza, vitória do Colorado, que estaria brigando ali por uma vaga na Libertadores. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, jogo na Arena Independência, o Atlético ali com 39 pontos, ainda correndo o risco de rebaixamento. Vai estar cheia a Arena Independência e o Galo vencerá esse jogo. Ceará e São Paulo, vou colocar uma vitória do Ceará com o Castelão lotado. Palmeiras e Grêmio, vou colocar uma vitória do Palmeiras. Santos e Cruzeiro, vou colocar uma vitória da equipe do Santos dentro de casa, ainda mais com o Santos brigando por uma vaga na Libertadores, que estaria a essa altura praticamente garantida, com a equipe indo para 68 pontos. Flamengo e Vasco, uma vitória do Flamengo. E esse jogo aqui, Flamengo e Vasco, não sei se vai acontecer nessa data, né, no dia 24. Acho que ele vai ser feito antes, né? Porque vai ser no dia 23 a final da Copa Libertadores da América. Então, muito provavelmente, esse jogo aqui vai ser... Aliás, provavelmente não, foi marcado para outra data. Então, mas eu acredito que o Flamengo vença a equipe do Vasco da Gama. Botafogo e Corinthians, no estádio Newton Santos. O Botafogo costuma ter sorte contra o Corinthians no estádio cheio,
E eu acredito que o Botafogo vença o Corinthians, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Avaí e Chapecoense, vou colocar uma vitória do Avaí, que é um clássico local. Eles vão querer lá fazer alguma coisa bem interessante. Goiás e Bahia, vou colocar um empate em 2-2. CSA e Fluminense, acredito em um empate nesse jogo aqui. O CSA e Fluminense terminarão empatados. Então, ao final da 34ª rodada, Botafogo ficaria com 39 pontos na 14ª posição. O Fluminense seria a primeira equipe dentro da zona com 35. Estou fazendo placares bem lógicos, não estou tendo clubismo aqui nenhum na feitura dos placares, né? Aqui vamos ver Internacional e Goiás, vitória do Colorado. Cruzeiro e CSA, vou colocar uma vitória do Cruzeiro. Fortaleza e Santos, uma vitória do Fortaleza. Corinthians e Avaí, uma vitória do Corinthians. São Paulo e Vasco, uma vitória do São Paulo. Flamengo e Ceará. Esse jogo aqui eu não sei qual Flamengo que vai a campo, porque provavelmente o rubro-negro vai ser depois da final da Libertadores. Não sei se vai ter tempo. O Jorge Jesus com o título ali com 8 pontos de diferença, talvez seja a rodada para o Flamengo ganhar o título brasileiro. Então não se sabe se o Flamengo vai jogar com o time titular, com o time reserva. Vou colocar o Flamengo atuando com o time reserva. Então o Flamengo vai ficar com mais os 3 pontos aqui no Paranauê. Fluminense e Palmeiras, vou colocar uma vitória do Palmeiras fora de casa. Chapecoense e Botafogo, vou colocar um empate nesse jogo aqui. Vou colocar um empate no jogo do Botafogo. Bahia e Atlético Mineiro, vitória do Bahia. E Atlético Paranaense e Grêmio na Arena, vou colocar uma vitória do Atlético Paranaense na Arena. Então, ao final da 35ª rodada, o Botafogo teria 35 pontos. O Botafogo teria 40 pontos e a primeira equipe dentro da zona seria o Fluminense com 35 pontos. Vamos lá. Faltando 3 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, o Botafogo estaria 5 pontos à frente do Fluminense e com 3 vitórias a mais. Então, quer dizer, quase livre de um rebaixamento. 36ª rodada, Grêmio e Vasco. Grêmio e São Paulo, perdão. Vitória do Grêmio. Atlético Mineiro e Corinthians, um empate. Ceará e CAP, vou colocar um empate. O time do Atlético Paranaense dentro e fora de casa é uma equipe muito consistente. Palmeiras e Flamengo, vou colocar uma vitória do Palmeiras. Teríamos 5 pontos de diferença. Aqui é briga pelo título, 5 pontos, faltando 2 rodadas. Ainda teríamos jogo ainda no Campeonato Nacional. Santos e Chape, vitória do Santos. Vasco e Cruzeiro, vou colocar um empate. Botafogo e Internacional. O Internacional estaria aqui, brigando pela Libertadores com o Corinthians aqui, Teria uma briga pela Libertadores fortíssima. Aí teríamos que ver se o Flamengo foi campeão da Libertadores ou não. Aí abriríamos mais uma vaga. Então o Internacional viria com força máxima. Mas eu acredito em uma partida dentro do estádio Newton Santos, o Botafogo conseguiria pelo menos um empate. Avaí e Fluminense, vou colocar uma vitória do Fluminense, porque o tricolor precisaria de qualquer jeito de uma vitória. Goiás e Fortaleza, um empate nesse jogo, que o time do Goiás, eu acho que até lá já estará jogando com mais tranquilidade, porque já estará garantido na primeira divisão e dentro da Copa Sul-Americana. E CSA e Bahia, vou colocar uma vitória do CSA. CSA vai jogar com disposição, última força, para tentar alguma coisa e vai vencer o Bahia, que estará brigando por uma vaga na Libertadores e será uma ducha de água fria. Faltando 2 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Grêmio e Cruzeiro. Vou colocar uma vitória do Grêmio. Vou colocar o resultado do Botafogo por último, hein? Ceará e Corinthians. Vou colocar uma vitória do Ceará. Jogando com a torcida, o Ceará pularia ali. São Paulo e Internacional, uma vitória do São Paulo. Goiás e Palmeiras, uma vitória do Palmeiras. Flamengo e Avaí, uma vitória do Flamengo. Fluminense e Fortaleza, uma vitória do Fluminense. Chapecoense
e CSA, uma vitória do CSA nesse jogo aqui, que a Chapecoense estará rebaixada. Bahia e Vasco da Gama, uma vitória do Bahia, dentro da Fonte Nova. E Atlético Paranaense e Santos, uma vitória do CAP. Entraríamos para a última rodada do Campeonato Brasileiro da seguinte maneira. O Flamengo já seria campeão, com 5 pontos de diferença em cima do Porco. E ali na zona de rebaixamento, Avaí e Chapecoense rebaixados, acho que isso não é nenhuma surpresa para ninguém. CSA rebaixado e com 41 pontos empatados, disputando ali em relação ao número de vitórias. Botafogo com 41, Fluminense com 41 e Cruzeiro com 41. Mas o Botafogo teria 12 vitórias. Ali fora da zona e correndo riscos ainda na última rodada, nós teríamos o Vasco, Atlético Mineiro, Ceará e o Ceará ali correndo risco, né? Então seriam essas equipes disputando uma vaga para a segunda divisão. Então, primeiro jogo da última rodada, Internacional e Atlético Mineiro. Internacional vence. E o Internacional se garante na Libertadores América ali com essa vitória. Vou colocar os resultados que não tem nada a ver com o Botafogo. O Santos vence o Flamengo vai estar de ressaca. Chapecoense e Vasco vou colocar por último. Vou colocar os resultados que não tem nada a ver. Goiás e Internacional, um empate. Goiás e Grêmio, um empate. Avaí e Chapecoense, vou colocar uma vitória da do Atlético Paranaense, CSA e São Paulo, uma vitória do São Paulo. Cadê aqui? Vamos agora aos jogos importantes em relação a Botafogo. O Cruzeiro enfrentando o teu ex-técnico, que é o Mano Menezes. Eu acredito que o Cruzeiro vença o Palmeiras na última rodada, ainda mais com a necessidade e escaparia do rebaixamento. Fortaleza e Bahia. Eu acredito que o Fortaleza ganha. Esse jogo não era nem para ter sendo feito agora. Então, coloquei aqui uma vitória do Fortaleza. Corinthians e Fluminense. O Corinthians ali brigando por uma vaga na Libertadores, talvez ali, acho que não. Sim, por causa da posição do Atlético Paranaense. Se vencesse, estaria na Libertadores. Então eu colocaria uma vitória do Corinthians. Vasco e Chapecoense, o Vasco venceria. Botafogo e Ceará no estádio Newton Santos, o Botafogo venceria o Ceará. Então, pelo meu simulador do Campeonato Brasileiro, o Fluminense seria rebaixado. O Botafogo escaparia com 44 pontos. O Botafogo venceria, pelo meu achismo, Ceará. E faltou um jogo aqui, Botafogo e Atlético Mineiro. Esqueci aqui, gente. Foi mal aí, aqui na 37ª rodada. O Botafogo perderia para o Galo aqui, na 37ª rodada. O Botafogo não ganharia. Então, seria essa aqui. O Botafogo, então, venceria até o final do Campeonato Brasileiro Ceará. Venceria a equipe do... Cadê aqui? Eu coloquei outra vitória do Botafogo em cima do Corinthians. E coloquei outra vitória do Botafogo em cima do Avaí. O Botafogo perderia para Santos e Flamengo. Perderia para o Atlético Paranaense. Empataria com Chapecoense, Internacional e perderia para o Atlético Mineiro. Então, esse é o meu simulador do Campeonato Brasileiro. Espero que vocês concordem, mas pela simulação, o Botafogo não cai. Espero que vocês tenham gostado. O Botafogo ficou na primeira divisão. Pela minha simulação, tomara que ela esteja certa. Compartilhe esse vídeo no seu WhatsApp favorito, mande para seu amigo e deixe aquele like maroto. Amanhã de manhã nós teremos aquele vídeo que vocês gostam, Histórias da Bola. Estou contando, já vou dar um spoiler, hein? Jogadores que talvez tenham se vendido naquele 7-1 para o Fluminense em 94. Fiquem atentos. Tamo junto, aquele abraço, fui!